Olá, meus irmãos, estamos começando mais um programa, o Clube dos Bolinhas! É isso aí, nós estamos começando mais a nossa programação aí da UPH, e no programa de hoje é um programa muito mais do que especial. A gente vai dar uma leve pausa aí, ó, no nosso comentário aí escatológico que a gente tem aí tomado já faz uns 2 meses, mas a programação de hoje não é nada menos, nada mais do que uma programação muito mais do que especial, falando sobre o nosso devocional, o nosso tão amado devocional Calmaria, orações e reflexões, analisando e refletindo o livro de Salmos desde março, quando nós começamos aí a nos preparar aí para fazer esse devocional num momento de pandemia como esse, e nós precisávamos muito ter esse momento de calma, de reflexão, de um contato mais íntimo com Deus. E aí nós resolvemos fazer esse devocional aí. Mas a programação de hoje é justamente para concluir esse devocional em Salmos, porque nós teremos aí mais um ano de provérbios. Aê! Um ano de provérbios aí para nós refletirmos. Só que essa reflexão vai ser uma reflexão diferente, porque em Provérbios nós teremos reflexões de palavras de sabedoria. Então, não teremos mais aquele momento de louvor, palavras sábias para aprender com ele. Sendo assim, esse quem vos fala, o seu humilde e faminto apresentador que está com a barriga roncando, sou eu, Vinícius, e estou aqui com o meu pai e presidente, não da nação brasileira, mas presidente do PH, ele mesmo, Marco. Amém. Quero cumprimentar toda a amada igreja Ebenezer, os nossos irmãos da UPH, os irmãos que nos assistem, que sejam bem-vindos nessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas estou acompanhado de outras 2 pessoas muito mais do que especiais. Amém. Estamos um pouco longe aí, mas a distância não nos separa aqui, não nos divide. Estou aí com o nosso pastor Rubens. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Parece que nós estamos tendo algum problema na transmissão. E nós temos também, então, dando continuidade, nós temos aqui também o nosso irmão Diácono Sebastião. Aê. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Boa noite, cumprimento também a nossa igreja presbiteriana Ebenezer. Deus abençoe a todos. Amém. Então, irmãos, nós aí agora temos um recadinho especial para você. Escute bem, me escute bem, hein? Não vai ficar aí, ó, todo aí atrapalhado com o que eu vou falar. A mensagem é só uma. Se você passar por aqui e não deixar um like nesse vídeo, se você passar por aqui e não comentar aí, e muito, nossa, uma coisa muito pior, se você passar por esse vídeo e não compartilhar para ninguém, eu vou ficar muito triste com você. Então vai lá, coloca o dedo nesse like aí, por favor, coloca o dedo nesse like. Além disso, compartilha isso para todo mundo que você conhece, até as pessoas que você não conhece, compartilha isso também. Compartilha para todo mundo, compartilha para o seu vizinho, compartilha aí para o seu amigo, compartilha para sua família, compartilha aí para o grupo de família, para qualquer grupo que você tiver, o grupo do papagaio, coloca aí para todo mundo, mas que essa mensagem seja divulgada para todo mundo. Então compartilha aí, e se não gostou, me paga uma pizza. É isso aí, então vamos começar o programa O Clube dos Bolinhas. É isso aí, mas nós vamos agora para um momento muito mais do que especial. Vamos para a nossa reflexão, a nossa última reflexão do livro de Salmos. Vamos para o Salmo 150. É isso aí. Amém. Igreja do Senhor, nós estamos aí nessa último Salmo, o Salmo 150, que para nós é motivo de bastante alegria, muita vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor, por nós estamos terminando o livro dos Salmos. Hoje nós vamos para o último Salmo, o Salmo 150. Nós vamos fazer essa reflexão.
O Salmo 150, Igreja do Senhor, é um louvor universal. É a última doxologia final. E é interessante que no versículo número 6, é um convite todo especial, não somente para a igreja Ebenezer, não somente para as igrejas em gerais, mas o versículo 6 do Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Mas antes de nós entrarmos diretamente no Salmo 150, eu gostaria de fazer um pano de fundo desse Salmo, o Salmo 150. Este Salmo é a glorificação que encerra não apenas o quinto livro do Salmo, do 107 ao 150, mas todo o saltério, todos os salmos, desde o primeiro salmo até o 150. Um convite final de todo o saltério a este, todo ser que respira, louve ao Senhor. O Salmo 150, ele tem, é interessante, são 6 versículos, mas tem 13 exortações. O Salmo 150, eles têm 6 versículos com mais 13 exortações. Louve a Deus no seu santuário. Louve a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louve pelos seus poderosos feitos. Louve-o segundo a imensa grandeza. Louve-no o som de trombeta. Louve-nos com harpa e líria. Louve-nos com tamborim e dança. Louve-nos com instrumento de corda e com flauta. Louve-nos com símbolo sonoro. Louve-nos com símbolo retumbante. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Esse salmo do Senhor, ele tem 4 perguntas muito intrigantes para nós. A primeira pergunta está no versículo número 1. Onde o Senhor deveria ser louvado? E o versículo número 1 diz que em 2 lugares. Vemos que para os judeus o santuário ele era o coração da adoração. O santuário era o lugar de adorar o nome do Senhor. Não é diferente para nós. Nós sabemos que a igreja é um lugar importante para nós, aonde nós reunimos com a nossa família em uma sociedade para nós adorarmos o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que aonde nós devemos adorar o Senhor. Primeiro, no santuário. E, em segundo lugar, louve a Deus no firmamento, obra das suas mãos. Nós sabemos que o firmamento, Vinícius, o firmamento é interessante porque quando nós lemos Gênesis, capítulo número 1, versículo 14, o Senhor fala que lá no firmamento ele fez o sol, a lua e as estrelas. Nós sabemos que o firmamento é o céu. E aonde o Senhor é louvado no céu? Através dos anjos. Os anjos que estão no céu, dia e noite, se prostram em adoração ao nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né, irmão?
Segunda pergunta que esse salmo ele nos faz é: por que o Senhor deve ser louvado? Por que será que eu e você louvamos ao Senhor? E ele fala no versículo número 2: louve pelos seus poderosos feitos. Louve-no segundo a imensa grandeza. Primeiro, louvamos a Deus pelos seus poderosos feitos. Nós sabemos que quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, com as suas poderosas mãos, abriu o mar vermelho e permitiu que o povo de Israel passasse o mar vermelho em pés enxutos. Isso também nos fala de nós. Quando o Senhor nos libertou, com as suas poderosas mãos, o Senhor nos libertou. Nós devemos louvar o Senhor pelos seus poderosos feitos. E outra, segundo a sua imensa grandeza. Sabe, eu tenho um costume de quando eu vou trabalhar, eu começo a olhar o céu, eu começo a contemplar assim um novo mundo assim, e aí os meus olhos vão, é imenso esse universo. Nós devemos louvar o Senhor pela sua imensa grandeza. O próprio Salomão diz que os céus do céu não podem conter o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira pergunta que o Davi faz no Salmo 150 é: como o Senhor deveria ser louvado? Como que o Vinícius, como que o pastor Rubem, como que o diácono Sebastião, como nossos irmãos da UPH, como a igreja presbiteriana Ebenezer, como nossos irmãos que estão na live devem louvar o Senhor? Olha para o versículo 3 até o 5, diz assim, ó: louve ao Senhor com som de trombeta, louve-nos com harpa e lira, louve-nos com tamborim e dança, louve-nos com instrumento de corda e com flauta, louve-nos com símbolo sonoro, louve-nos com símbolo retumbante. É tão interessante que nós começamos, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando Davi, quando Salomão, né? Na verdade, quando Salomão ele constrói o templo, ele convida o sacerdote, o sumo sacerdote, convida os levitas, convida todos a adorarem o Senhor. Cada um tinha uma forma de adorar. Nós sabemos que as trombetas, só a descendência arônica, só o sumo sacerdote ou o sacerdote podia tocar a trombeta. Ele tocava a trombeta para dar início à adoração ao nome do Senhor. Outra coisa importante, né? Louve com harpa e lira. Isso eram os levitas. Os levitas, dos 30 anos até os 50, eles aprendiam para oferecer um culto ao Senhor. Israel cada levita tinha o seu momento de adorar o nome do Senhor no culto. Então, e nós vemos aqui com tamborim, com dança. Nós sabemos que Davi dançou, nós sabemos que Miriam pegou o seu tamborim, dançou quando Deus fez aquele grande livramento no Mar Vermelho, né? Então, todos nós somos convidados a louvar, a adorar e a bendizer o nome do Senhor. E a quarta pergunta que o Salmo nos
Irmãos, estamos com uma dificuldade com a conexão, então, enquanto eles vão colocando novamente, estabelecendo a conexão, eu e o Cuco, a gente vai conversando um pouquinho, porque vamos aguardar eles restabelecer o sinal, vamos restabelecer a conexão. Acho que ele já conseguiu aqui entrar de novo, né, Cuco? Marco, conseguiu? Tá certinho? Voltou? Voltou. Então tá bom, vamos lá continuar, dar continuidade. Então, meus irmãos, terminando aqui no versículo número 6, terminando no versículo, quem deveria louvar o Senhor? Nós sabemos que todo ser que respira louve ao nome do Senhor. É interessante que o Salmo 148 fala que o réptil, fala que o vento, fala que o fogo, fala que a neve, fala que os animais, fala que os répteis, fala que os vermes, fala que as gramas, fala que o jovem, fala que a donzela, fala que os velhos, todo ser que respira, louvem ao nome do Senhor. E é interessante que termina o saltério, o Salmo 150 termina aleluia. A palavra aleluia, no hebraico, ela é uma junção de duas palavras. Aleluia significa louvem. Olá, meus irmãos, então nós voltamos aí, mas nós vimos essa última reflexão do Salmo 150 e nós aprendemos aí que nós devemos realmente louvar e bendizer o nome do Senhor eternamente. Sendo assim, nós vamos para um rápido comercial, nós vamos aí, não se desespere, não fique aí anca nos cabelos da cabeça, que nós vamos voltar. Então, vamos para um rápido comercial, vendo aí um pouco sobre a IBD, e aí nós voltamos logo após. Vamos lá, acompanha aí conosco. A Escola Bíblica Dominical é uma instituição cristã protestante realizada por missionários há séculos, instruindo crianças, jovens e adultos no ensino do verdadeiro e vívido Evangelho. Muitos homens e mulheres se destacam na prática do ensino bíblico dominical na história da cristandade, como John Wesley, que instituiu a prática do ensino na cidade de Savannah, na Geórgia, em 1737. Hannah Balmoor, uma senhora metodista, iniciou a prática do ensino bíblico dominical em sua casa em 1763. E até mesmo Dwight Lyman Moody, que pagava para as crianças o acompanharem no ensino dominical até o momento que elas preferem receber algo maior, mais precioso, o Cristo e o seu amor, da qual Moody frequentemente falava. A Escola Bíblica Dominical tem até hoje um papel fundamental para a prática do ensino cristão. A Igreja Presbiteriana Ebenezer se preocupa com a educação cristã de seus membros e na instrução do verdadeiro Evangelho. Acompanhe conosco as nossas aulas, todos os domingos, às 9 horas. EBD Ebenezer, juntos pela educação cristã. É isso aí, meus irmãos, voltamos. Aí, ó, falei que não precisava se desesperar, falei que a gente voltar. Aí, voltamos. Então, agora nós vamos para uma rápida apresentação do livro de Salmos, algo que acredito que seja muito importante. Quando nós falamos de Salmos, Salmos aí é o livro, muito provavelmente, o livro mais lido aí por todos os cristãos
Mas nós sabemos que os salmos não são isso. Nós sabemos que os salmos, eles são orações, reflexões, são adorações de homens de Deus que ofereceram esse louvor ao Senhor. E uma coisa que muito marca o Salmo e que é extremamente importante é que o Salmo, nós conseguimos, ao ler um Salmo, ao ouvir aquelas canções, aquelas orações, nós conseguimos ver o mais profundo da alma desses autores, nós conseguimos ver tanto os níveis mais altos quanto os níveis mais baixos em que cada autor passou, seja no momento de angústia, seja no momento de felicidade, seja no momento em que eles estavam sorrindo, ou no momento que eles estavam chorando, seja no momento em que eles estavam louvando e adorando, ou seja no momento de completo desespero. Nós conseguimos ver muito dessas características e isso nos traz uma empatia para com esses autores. E através disso nós conseguimos nos conectar muito profundamente com esses salmos, pois eles são a resolução e a demonstração da alma humana perante a um ser soberano, como o nosso Senhor. Sendo assim, nós nos identificamos, porque nós, como pessoas que estamos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, nós observamos sabemos que o livro de Salmos, ele tem vários tipos diferentes incorporados dentro deste livro. Seja ele em súplicas, seja ele em hinos, e até mesmo nos hinos são diversos tipos de hinos, que são hinos de louvor, hinos de ação de graças, hinos para Sião, hinos de confiança. Além disso, nós temos também os salmos que eram dedicados para o rei. Além disso, temos até mesmo salmos que são dedicados ao Deus Rei, exaltando aí a soberania, o quanto Deus é poderoso, quanto Deus é magnífico, e além disso, quanto Deus é misericordioso. Só que, além disso, nós temos, por exemplo, salmos que eram entoados através de canções pelos peregrinos, e aí, através disso, eles foram incorporados dentro desse saltério. Além disso, temos salmos com palavras de sabedoria, nós temos salmos que são realizados especificamente para o culto, salmos também que eram até mesmo escatológicos, e até linka com os nossos antigos programas do PH, e temos também salmos um pouco complicados de entender um pouco a sua organização, que são salmos alfabéticos, que eles seguem o alfabeto hebraico, então às vezes fica um pouco complicado de nós entendermos, mas são salmos poderosos que impactaram a nossa vida. Mas nós estamos encerrando essa outra parte aqui e nós vamos para mais um comercial aí, para nós estarmos vendo mais uma das programações, mas nós logo voltamos para nós começarmos a discutir com todo esse cast aqui sobre qual foi a nossa experiência dentro desse grande programa de devocional Calmaria, Orações e Reflexões. Então, vamos para mais um comercial. Nos acompanhamos, tudo mais, logo mais. Até mais. Um certo dia, Ana foi ao templo e se colocou prostrada em oração. Clamando a Deus, ela colocou a aflição da sua alma nos pés do Senhor, ao ponto do sacerdote Eli pensar que ela estava embriagada. Mas ela sabia a dor do seu coração e depositou tudo perante o Senhor. Tempos depois, o Senhor veio a responder o seu clamor. Através disso,
Acompanhe conosco a reunião de oração da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, em nosso programa Oração que Transforma. Lancemo-nos aos pés do nosso amado Deus. Ah, voltamos! Achou que a gente não ia voltar, né? Falei que a gente ia voltar. Voltamos. E aí, vamos para as nossas perguntas. Então, eu quero convidar aí ó, todo o nosso cast. Sebastião, vamos aí ó, com o nosso pastor. Vamos começar a conversar um pouco aí sobre como que foi essa experiência nossa aí. Nós temos um participante que não pôde comparecer, está aí trabalhando, que é o nosso irmão Júlio, Diácono Júlio, mas ainda assim acredito que foi muito impactante para ele esse devocional, mas vamos começar a discutir um pouco aqui como que foi essa experiência que nós tivemos. Foi uma experiência meio que nova, pois nós ficamos aí um bom tempo, desde março, conversando aí todos os dias, vendo um pouco sobre essas reflexões no livro de Salmos. Sendo assim, eu quero já fazer uma pergunta aí para o nosso cast. Como que foi a reação de vocês aí ao receber esse convite de participar do programa Calmaria? Vamos lá, Cuco. Pode começar. Pode ir lá, vai lá. Os mais velhos primeiro. Tá sem som. Tá sem som. Pronto, foi mal. Então, na verdade, eu comecei, mas agora no final, né? Se não me engano, foi apenas para... minha primeira reflexão foi para substituir o irmão Marcos, se não me engano. Mas quando eu recebi o convite para estar continuando, eu fiquei muito feliz, porque duas coisas, né? A alegria de estar lendo a palavra do Senhor, e também a outra alegria é de estar falando da palavra do Senhor para outras pessoas, né? Porque esse meio aqui, essa plataforma aqui, Facebook, YouTube, essas coisas assim, tem um alcance muito bom, né? Tem muitas pessoas são alcançadas, né? Vendo a minha página, né? A minha rede social particular, a de vocês, então, a da igreja, né? Então, as pessoas, através disso, elas têm contato também com a palavra do Senhor. Eu fiquei muito feliz, fiquei surpreso também com o retorno disso para a gente, porque além de que ninguém nasce sabendo, e cada dia que a gente lê e a gente faz uma reflexão, faz um estudo para estar passando aqui, acontece o nervosismo, porque isso é normal, né? Você não sabe, tem um monte de gente vendo, né? Mas eu digo assim, o aprendizado que eu tenho, que eu tive de volta, certo? Todos os salmos, assim, que eu ajudei a fazer, os irmãos a fazerem aqui, a reflexão, foi um grande, imenso aprendizado para mim também. Mas, em particular, eu fiquei muito feliz e agradeço a oportunidade de ter participado. E aí, pai? Como que foi a sua reação aí quando você recebeu? Então, para mim também. Primeiro que quando eu recebi a notícia que eu ia fazer o Salmo, a gente, para nós, é coisa nova, né? Eu nunca tinha ficado numa telinha, eu já tinha recebido alguns convites para fazer estudo bíblico através do celular, mas eu sempre corri. Eu nunca fiz, porque eu falei, meu Deus, isso aí não é para mim, não. Mas aí, os primeiros salmos foi, que nem o diácono Sebastião falou, é interessante que desde a primeira vez que a gente fez, Algum probleminha? Nesse período de pandemia, a internet está variando demais.
é muita gente usando ao mesmo tempo. Você tem muita sabedoria, muito know-how, muito conhecimento para dizer isso, né, Cucão? Ah, só trabalho com isso. Vamos aguardar um pouco. Então eu vou começar com a minha fala. Assim a gente vai esperando o irmão entrar. Sabe, Cuco e irmãos da Igreja Ebenezer, eu creio que tem sido um desafio enorme para a Igreja Presbiteriana de Itu e a Ebenezer a se adequar, a se adaptar nesses novos tempos. Nós temos como Igreja Presbiteriana Ebenezer, esse ano, o desafio de termos uma UPH e uma SAF. No aniversário da igreja, organizamos a UPH, 17 sócios, e foi muito bom, foi muito legal. Esses homens trabalhando, esses homens se empenhando no trabalho masculino. E a minha alegria quando nós mencionamos, ou como nós falamos a respeito do trabalho, do devocional, não sei se você lembra, Cucão, nós começamos a fazer o trabalho devocional por escrito. Nós tínhamos uma turma escrevendo o devocional, e assim já foi abençoando a vida dos irmãos, isso já foi alegrando o meu coração, de poder ver que tem dentro da nossa igreja pessoas capazes de poder compartilhar o amor de Deus, falar a verdade do evangelho, e a gente todos, homens, falar na mesma sintonia, todo mundo junto numa mesma sintonia. Então, quando veio a pandemia, quando veio o isolamento, o afastamento social, jogar isso na internet, jogar isso na mídia digital, não foi tão difícil, porque nós já estávamos trabalhando para que pudéssemos ter um devocionário com cara de Ebenezer. Então, a minha reação, eu fiquei alegre, fiquei muito feliz quando nós vimos, e a Ebenezer viu que é capaz de produzir um material muito bom, rico em conteúdo, de diversas formas. Nós temos você, Cuco, na sua fala, nós temos o jeito do Marco falar, nós temos o Vinícius, a característica dele, nós temos o Julião, o jeito dele. Então, cada um tem a sua forma. Isso é bom, a multiformidade da palavra do nosso bom Deus. Então, essa foi a minha reação. Na verdade, agora, né, irmãos, só dar um adendo. Essa é a nova realidade, eu acho que talvez agora das igrejas, né? Porque muitas não estavam preparadas para esse tipo de coisa, né? Esse afastamento social, muita gente não estava. Então, é bom porque de agora em diante, essa é a realidade, a nova realidade que vai ser usada nas igrejas, né? O culto online já tinha, né? Algumas igrejas já faziam um culto online, mas acho que agora vai ter que ser como eu disse, né? Continuar essa realidade nova agora para nós da Ebenezer. Eu fiquei muito feliz de ver que a nossa igreja, a nossa congregação Ebenezer é muito capaz para fazer isso. Produzir um conteúdo. Eu achei interessante, pastor, o Sebastião, que o pastor sempre falava assim, nós precisamos produzir material para colocar no Face da igreja. Nós precisamos produzir algo para poder colocar no YouTube. De repente, agora nós temos uma gama de material. Nós ficaremos, do material que nós temos, nós ficamos quase, se nós formos assistir, dá quase um ano inteiro assistindo. Sim. Então, é uma experiência maravilhosa, e o que é mais gostoso é porque nós, como igreja, nós conseguimos atrair os próprios irmãos da igreja, outros irmãos de outras igrejas, para assistir conosco. Então, porque nós estávamos tudo na live, então nós, como igreja, todo mundo sabia o horário certinho para acompanhar cada irmão e receber aquela palavra. Isso é fantástico. É maravilhoso, cada irmão foi usado por Deus, e
É interessante, enquanto eles voltaram, é interessante, Marco, que alguém me procurou e disse, pastor, nós temos trabalhado mais e produzido mais nesse período de quarentena do que no tempo que nós estávamos lá na igreja. Mas é interessante, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a UCP foi contemplada. Nós tínhamos todos os sábados os vídeos, os desenhos. Então, as crianças foram contempladas. Teve o trabalho tanto dos filmes, do cine, teve o trabalho da Marise, da nossa missionária Marise, ou seja, a UCP foi contemplada. Embora não tenha todos os trabalhos da UPA aqui online, mas todos os meses a UPA trabalhou. Todos os meses a UPA teve trabalho. Então, na plataforma que eles escolheram e foram abençoados. No sábado deles, eles estavam reunidos. Inclusive, hoje já está tendo o trabalho deles aqui, né? Olha que legal. Olha que legal. E nós tivemos o trabalho da SAF, a SAF fez trabalho, a reunião de oração também produzida pela SAF, nós tivemos o trabalho da UPH, o Clube do Bolinha, outras lives de conversa, nós tivemos os cultos, nós tivemos a Escola Bíblica Dominical e, recentemente, os casais. E os casais começaram a fazer um trabalho muito bom. A última live foi maravilhosa, foi uma coisa esplêndida. Então, ou seja, a igreja começou a se adaptar a essa nova realidade. E o Conselho da Igreja Presbiteriana de Itu, a que nós fazemos parte, eles já estão com essa visão de continuidade. Mesmo voltando os trabalhos presenciais, mas nós vamos dar sequência, vamos dar continuidade para esse tipo de trabalho. Eu lembro que quando eu fui um certo dia lá na casa do pastor, né? Quando estava ainda no começo de tudo isso, esse problema, fui lá e ele apresentou uma ideia maluca lá, sei lá de onde ele tirou, sei lá, de Nárnia, brotou com uma ideia lá, falou, eu tô analisando aqui, e se a gente fizesse um devocional aí? Vamos fazer, né? Vamos fazer. Mas ninguém aí entendendo ainda qual era a proporção disso. Mas vamos tentar fazer o Salmo, vamos fazer todo o livro de Salmo. Vamos fazer, né? Opa, bora lá. E aí a gente começou com essa ideia aí, já chamamos lá no mesmo dia, já postamos do pastor. Aí o pastor já ligou para o Júlio, e aí, vamos fazer? Vai fazer? Sim, vamos fazer, porque a gente tem que fazer, porque esse negócio vai ter que virar, vamos ter que fazer um negócio bom aí. Aí pegamos, chamamos o Júlio lá, eu fiz ainda naquela noite, o Júlio já fez pela manhã, meu pai já fez aí no dia seguinte pela noite, e a gente foi seguindo, e o negócio foi tomando uma proporção cada vez maior com o tempo, e agora a gente está com uma plataforma gigantesca aí, com todos esses devocionais, e agora tem um devocional ainda mais parrudo ainda para vir aí, que é o de Provérbios. Então, a minha reação foi de susto na hora, foi mas aí na hora começamos a fazer, e aí a proporção foi interessante de ver até onde isso foi, mas acho que o mais interessante é ver o quanto que essa igreja tem crescido, porque a igreja Ebenezer não se restringe mais aos membros que lá participam fisicamente com seus corpos, mas agora a gente foi abrangindo com um negócio muito maior. E aí agora nós temos aí um grupo de 700 pessoas que acompanham aí toda essa página e acompanham essas lives, então é uma proporção bem grande. Uma igreja de 700 pessoas é coisa. Então, formou uma igreja gigantesca aí. Olha a manifestação do Senhor. Olha a manifestação do nosso pastor. Trabalho maravilhoso. Obrigado, pastor. Obrigado. Sim. Obrigado a Ebenezer
agradece e eu creio que serve como incentivo. Deixa eu te cortar mais uma vez. Olha o nosso presbítero. Parabéns aos meus irmãos, que Deus continue fortalecendo a vida de vocês. Olha que coisa legal. Eu não posso deixar, Vinícius, essa é para você, ó. Benção esse trabalho. É benção, benção mesmo. E você, Cuco, está encarregado de nos abençoar futuramente, logo, rápido, né, para termos a nossa conexão lá na nossa igreja, né? Já está vendo isso, né, para tornar realidade, né? Se Deus quiser, logo também estamos conectados, né? Sim, a gente já está vendo, já fazendo alguns orçamentos aí, e para a gente estar fazendo também o culto online, né, mesmo presencial, né, não sei quando que nós vamos poder voltar para a igreja, mas vamos também estar produzindo o culto online, escola dominical, né, da sequência e para não parar, porque eu creio que agora não para mais, agora é mais como posso dizer, mais mais um item, né, que foi incluído na nossa na igreja, né, mais uma atribuição para a gente estar fazendo, correndo atrás, mas vai dar certo sim, a gente já está vendo e logo, logo a gente já está online lá na igreja. Amém. Amém. Ô, Glória, agora o negócio ficou grande. Com toda a segurança, mas com cautela, vamos lá, né? Sim. Vamos lá. Mas vamos para uma segunda pergunta aqui, que o negócio tem que rodar. Vamos lá. Como que tem sido lidar aí para vocês, como tem sido lidar com toda essa fama, ver vocês mesmo aí nessas reflexões, porque os meninos estão famosos, Então me diz aí, como que tem sido aí a lidar com toda essa fama aí, o pessoal pedindo autógrafo, correndo atrás, como que tá sendo? Misericórdia, hein, pastor? Eu vou responder até com a Bíblia. Eita! Ô, Glória! João Batista, lá no capítulo 3, versículo 30 do Evangelho de João, diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Toda a honra e toda a glória somente a Deus. A gente gagueja, é difícil, não é fácil. Eu acho que é interessante, a gente fala de fama, e é legal esse negócio de fama, porque da mesma forma que você está se expondo, existem vários outros pastores que são ícones, e estão fazendo o trabalho no mesmo instante. Então, eu tive uma experiência agora recente, enquanto eu estava participando de um culto, eu estava aberto com a minha página do Facebook em 5 lugares, em 5 igrejas diferentes. E a pessoa que estava me ouvindo no culto da Ebenezer, depois estava nos outros 4 lugares que eu estava aberto. Ela passeou no mesmo período do culto nos 4 lugares. Ou seja, hoje é muito difícil você prender a atenção de uma pessoa durante 1 hora. Então, a fidelidade, você fidelizar uma pessoa ali no trabalho, é muito difícil. Hoje a pessoa, no período da escola bíblica ou no culto à noite, ela pega aí a sua atenção 5, 10 minutos, não mais do que isso. Depois ela vai para outro lugar, volta, ela vai, volta. Então, você tem que olhar que você está produzindo um material para honra e glória do Senhor, para edificar a sua igreja e louvado seja Deus. Amém. Pode responder? Vai, vamos lá. Então, eu também penso assim, igual o pastor, faço minhas palavras, a palavra dele. Então, em qualquer momento, assim, eu não pensei em, assim, eu vou me vangloriar porque eu estou fazendo uma live. Não. O que eu pensava é fazer uma reflexão que a pessoa entenda, né?
e não fica aquele negócio cansativo, porque a pessoa já está na casa dela, está de boa, está deitada no sofá com o celular na mão e não derruba o celular na casa dormindo, né? O que acontece quando você está na casa, o negócio fica mais relaxado. Mas esse negócio assim de fama eu não cheguei a pensar. Mas sim, eu pensei, e a preocupação maior era em falar da palavra de Deus, né? Falar, gaguejar, o pastor já sabe, todos os irmãos sabem, eu gaguejo até falando pessoalmente, eu gaguejo, né? Eu não sou gago, mas gaguejo. Mas não pensando, tipo assim, o Cuco errou para falar aquilo lá, o Cuco, não. O importante não era eu, o importante, se pudesse, até eu sair de cena e só deixar aqui, ó, a palavra de Deus aqui só, e eu falando atrás dela, que ele sim tem que parecer e tem que todo mundo conhecer. O Cuco, o Sebastião, ninguém precisa conhecer. Eu sou apenas, como todos nós aqui, nós apenas somos, né, estamos transmitindo a palavra de Deus, né? E é isso. Amém. E eu já fui diferente. O primeiro salmo que eu fiz o salmo, aí no outro dia, ninguém sabia quem era eu. Eu achei que a turma ia. Viu? Eu achei que a turma ia falar, pedir autógrafo, ninguém falou nada. Ninguém nem sabe quem sou eu. Marco, meu amigo, meu querido, Marco. Mas uma coisa interessante, a questão da fama é o seguinte. Como eu já tinha falado para os irmãos, alguns irmãos sempre me chamou para a gente fazer um estudo. Opa! É só passar a palavra para o Marco. É bullying. Nós estamos fazendo bullying com o Marcos. Mas, pastor, é gostoso, não é fama, mas é gostoso quando alguém... Aquela questão de vergonha de fazer, assim, aparecer, saiu. A gente, claro, toda vez que você vai fazer uma reflexão de um salmo, ou de qualquer coisa, mas principalmente quando vai falar da palavra de Deus, sempre traz aquele medo, porque para nós foi novo. E o salmo, sempre um salmo que você vai fazer uma reflexão, ele é novo para você. E você passar essa coisa nova para as outras pessoas sempre é difícil. Mas, assim, para mim foi maravilhoso, porque, claro, essa questão de fama é brincadeira, mas, assim, perdeu essa timidez de você aparecer. Hoje a gente pode fazer não só o salmo, mas amanhã ou depois fazer uma live falando de qualquer coisa da Bíblia. Isso foi maravilhoso para mim. Então, se isso aí é uma fama, eu já estou famoso. O Vinícius não está falando, né? O Vinícius não fala. Ele coloca a gente na saia curta, mas ele não responde, né? Vai falar agora. Bom, calma, então vamos. Para mim, eu confesso que eu não consigo ver um vídeo meu. Não vai. É um momento muito vergonhoso, é muito cringe. Eu começo a olhar e fico, não. Vamos ver outro. Não consigo. É horrível. Mas nunca passou assim pela cabeça que, nossa, vou ficar famoso com isso aqui. Vou ganhar R$1 bilhão aqui, que valem mais do que dinheiro. Isso aqui é em placas de ouro. Não, tô nem aí para isso aí. Para nós aqui, a única vontade que nós tínhamos é de trazer uma boa reflexão, que você aí, à luz da palavra, que fosse justamente com o olhar do autor, a qual escreveu. Então, através
enfatizando aí para que os irmãos tivessem um momento de calma, um momento de reflexão, que viesse aí a compreender as palavras ali do salmista com um olhar mais minucioso, olhando e observando cada detalhe. Então, acho que isso aí era o mais importante de tudo. Mas, fazer o quê? De vez em quando a gente dá um autógrafo, né? Mas sabe como que é, né? Bom, mas, continuando, sendo assim, mas aí, qual que foi o salmo mais que mais impactou vocês aí? E qual foi o motivo desse impacto? Olha, posso falar? Aí, fala primeiro. Tá bom, o meu, na verdade, assim, o livro de Salmos, todos conversam com a gente, todos têm uma mensagem para a gente, mas em especial, eu vou o que mais me chama a atenção é o Salmo 122, né? Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o que está fazendo falta hoje, né? Hoje nós estamos assim distanciados, nessa distância. Estamos aqui na live, mas não é a mesma coisa de estar lá, de estar pegando na mão, dando tapinha na costa, correndo atrás de quem não dá chave, sabe? A gente sente essa falta, né, desse entrosamento lá na igreja. Então, lendo o livro de Salmos e fazendo uma reflexão, o 122 é o que mais me chama a atenção por motivo de estarmos nesse distanciamento social. Marco, eu achei interessante. Eu tenho uma coisa muito interessante com o Salmo. Quando o Senhor me salvou, no livro de João, o Senhor me salvou numa palavra que está no livro de João, 14, versículo 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. Mas assim que o Senhor me salvou, eu passei por uma fase muito difícil da minha vida. Eu fiquei por 5 anos num sofrimento muito grande. E o que me confortou, olha que coisa interessante, o que me confortou nesse período de sofrimento que eu passei no começo da minha fé, foi os Salmos. Eu achei interessante, eu sempre me recordo o Salmo 6. O Salmo 6, acho que no versículo 5, aonde o salmista fala que eu faço nadar a minha cama, eu faço nadar o meu leito com as minhas lágrimas. O Salmo 55, ele fala assim, se o Senhor me desse asa como de pomba, eu penetraria até que passe as calamidades. O Salmo 102, o versículo acho que 2, eu sou como pelicano no deserto. Então, foram salmos que marcaram a minha vida. Mas eu nunca... eu sempre li, a gente lê a Bíblia todo ano, mas eu nunca fiz assim uma reflexão sobre os salmos, estudar os salmos. Então, para mim foi uma novidade eu retomar todo o salmo e agora ter que estudar, porque mesmo que eu não fiz alguns salmos, os irmãos que fizeram alguns salmos, mas eu queria sempre ter uma noção, se são 5 livros, que cada um representa, e por que essa divisão desses 5 livros. Mas o Vinícius falou assim, qual o salmo que marcou? O Salmo 88 foi um dos salmos que mais marcou. Salmo 88, o Salmo 89, o salmo que eu amo muito, o Salmo 103, o Salmo 23 que eu pude fazer, o Salmo 23. Mas o salmo que mais me impactou, o Júlio, ele me ligou uma certa vez, ele me ligou à noite e falou assim para mim fazer, se eu podia trocar o salmo com ele. Eu falei, Júlio,
eu já meditei no Salmo 90, o Salmo 89, e eu gostaria de falar daquele Salmo 89. Ele falou assim, você não pode fazer os dois salmos? Eu falei, tá, eu posso, eu faço os dois salmos. Que ele ia passar pelo médico, né? E aí eu peguei, era umas 7:30 da noite, aí ele falou assim, você não faz o salmo de manhã? Aí eu comecei a meditar no Salmo 88. Eu achei interessante que o Salmo 88, ele é um salmo, é o Salmo de Etã, que é um salmo que não tem esperança. É um enfermidade é essa? O salmista, ele não fala de Etã, ele era um músico, ele era um levita, sofria de uma enfermidade, e o salmo de Etã, ele termina de uma forma muito, muito... todo salmo, ele sempre termina com uma esperança, mas o Salmo 88, ele tem... Como eu vou passar isso para os meus irmãos? Como que eu vou trazer esperança para a igreja? Um salmo tão triste, um salmo que o próprio autor do salmo se vê numa enfermidade e está à beira da morte. Como eu vou fazer isso? E aí eu só consegui... o versículo primeiro é a única parte do Salmo 88 que nos traz a esperança, porque ele fala que não vai desistir do Senhor. Ele clama ao Senhor e não desiste do Senhor. Então, esse salmo me marcou, porque no versículo 1, era o único escape de uma esperança para Etã, e é a nossa esperança. Amém. Eu quero fazer um desafio, lançar Hoje, essa mesma... mais ameno, né? Então, o Salmo 88 foi um salmo que me trouxe, assim, marcou o meu coração. Fala, pastor. Eu quero fazer um desafio a todas as pessoas que estão conectadas conosco, assim como a irmã Raquel, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários qual foi o salmo que te impactou. A irmã Raquel colocou aqui, ó, e a gente vai mostrar, ó. O meu foi o Salmo 145, onde só glorifica o nosso Deus. Então, se você... Eu fiz esse salmo. Então, você que está conectado... Então, você que está conectado, coloca seu salmo preferido aqui, para a gente colocar aqui, te mostrar aqui para todos o teu salmo. Compartilha com a gente, então, essa mesma pergunta que foi nos passado, a gente passa para você que está conectado, coloca aí para a gente divulgar o salmo que impactou a sua vida. O meu é o Salmo 149 que fiz hoje pela manhã. O Salmo é diferente, o livro de Salmo é diferente de todos os demais. Dentro dos 66 livros que tem a Bíblia Sagrada, 65 é Deus falando ao povo. O Salmo é o único livro que o povo fala a Deus. Amém. É o povo que faz oração, canta louvor, o povo que dedica a alma a bendizer o nome do Senhor. Então, no 65, Deus fala. Deus usa o profeta para falar, Deus usa o discípulo, o apóstolo, para mostrar caminho, mas no Salmo são 150 orações ou cânticos, história de um povo que aprendeu a viver com Deus. É por isso que o salmista, como disse o Vinícius, talvez seja o livro mais lido de toda a Bíblia Sagrada, porque nós nos identificamos com os salmos. Tem algum salmo que é rico para a gente, que a gente se identifica, porque tem a ver com o nosso momento, tem a ver com o nosso sofrimento, tem a ver com a situação que nós estamos vivendo. Eu gosto do Salmo 149, porque diz
respeito àquilo que eu estou vivendo hoje, diz respeito àquilo que está acontecendo hoje. Durante os 150 salmos, nesses últimos 5 últimos salmos, é salmo de aleluia, salmo de louvor. Então, nos outros salmos, conta-se a história, a experiência, a vivência do povo. Agora, no final do saltério, você tem só cântico de aleluia, só reconhecimento daquilo que Deus fez, da bondade de Deus. Então, é como se eles estivessem aqui separados cronologicamente, passamos por toda essa história, reconhecemos que Deus foi conosco, e agora queremos bem dizer o nome do Senhor. Amém. Amém. Então tá aí, ó. Qual foi o salmo que te impactou? Conte para nós. Qual foi o salmo que te impactou? Então você tem aí, ó, a pergunta. Vai lá, Vini. Bom, eu tenho, alguns irmãos já sabem, eu tenho um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 19. Salmo 19 é um salmo que eu sempre gostei, assim, de meditar, de refletir, porque aí eu consegui observar a glória de Deus se manifestando, assim, não apenas através das Escrituras, mas não importa onde eu olhasse, assim, eu poderia identificar que Deus estava em tudo. Mas inclusive foi até feito pelo meu pai, esse salmo. Eu estava até com vontade de fazer ele, mas meu pai tinha se escalado. Mas teve um salmo que eu gostei muito, que foi o Salmo 145, também foi feito pelo meu pai. Mas o Salmo 145, meu pai trouxe um dia um desafio para a gente, reuniu a gente, para a gente fazer uma reflexão, e aí a gente leu todo o capítulo, e aí no dia seguinte a gente ia se reunir de novo na mesa, e aí cada um pegou uma parte do salmo, foi dividido em 3 partes, cada um pegou uma parte, e aí a gente foi fazer essa reflexão dentro do salmo. E aí eu peguei a parte do verso do 8 ao 14. E nessa parte, uma coisa que eu gostei demais de identificar é que ali ela é falado muito sobre o reino do Senhor. Ele é até citado 4 vezes, né, nesse corpo aí, entre o verso 8 ao 14, mas uma coisa que eu pude observar ali muito interessante é que o reino do Senhor ele não é feito por nobres homens que são dotados e capazes, nobres guerreiros dotados e capazes aí de todo poder, de força, que vão lá e fazem as coisas. Não, mas é feito por homens simples, fracos, que são totalmente impotentes, que não têm força alguma, mas que são totalmente dependentes do Senhor, que são totalmente dependentes do seu rei, o rei de todo esse reino. Então, através disso, nós conseguimos ver que nós não somos nada dentro disso, mas nós somos ainda tudo nele. Então, nós conseguimos observar, né, nessa passagem que no Senhor nós somos completos, no Senhor Ele vem suster todas as nossas necessidades. Então, através disso, eu fiquei bem impactado aí com o Salmo 145, gostei bastante. E, além disso, tem o Salmo 23 e o Salmo 150, que eu também gosto bastante de refletir, mas para muitos isso é meio que clichê, né? Mas eu acho maravilhoso saber que não importa nenhuma situação, o Senhor está sempre ali suprindo as nossas necessidades, o Senhor está sempre ali para nos ajudar, para ser todo o nosso sustento.
Então, através disso, eu fico muito maravilhado com essas palavras, assim. Mas vamos dar prosseguimento aí. Nós temos visto aí que tem um monte de gente aí já comentando. Eu já vi Salmo 23, agora 122. Teve o Salmo 133. 133, o pessoal aí que... Vitor César, o Juliano. O pessoal aí. Diácono Juliano. Boa noite. 23. A irmã Raquel, 145. Isso aí. O pessoal acompanhando aí, como sempre, essas devocionais aí. Mas vamos para a nossa última pergunta aí. Talvez para alguns vai ser a mais fácil, para outros vai ser a mais difícil. Vamos identificar aí qual que vai ser para cada um. Qual que foi a experiência que mais marcou vocês aí durante a resolução desses devocionais? Quem começa? Pode ir, pastor. Quer começar? Quem vai começar? Pode o Marco, aí está de pé. Tá bom. Então, qual a experiência que mais marcou na resolução desses devocionais? É interessante que quando eu estava fazendo o Salmo 145, quando eu falei eu reuni a família, eu quis fazer, pastor, como você fez aquela vez, quando nós saímos para fazer um retiro lá no Varvito, e eu quis fazer assim em casa, cada um pegasse, eu reuni a família no sábado à tarde, nós lemos o Salmo, aí eu peguei e falei assim, ó, cada um vai ficar com uma parte. A Vanilza ficou com 1 até o 7, o Vinícius ficou com 8 até o 14, e eu fiquei com 15 até o 21. E aí a gente fomos estudar. E é interessante que no domingo pela manhã, quando eu estava meditando de novo no Salmo, e aquela coisa me envolveu numa adoração ao Senhor, eu pude prostrar o meu joelho e adorar ao Senhor, receber a visitação do Senhor. Foi uma experiência maravilhosa. Aí depois à tarde a gente reuniu, cada um falou, e o que o Vinícius passou foi muito profundo, porque aí na segunda-feira a gente pôde falar. Então, o Salmo 88, eu fiquei impactado vendo a vida de Etan, como que ele pôde passar a vida inteira no sofrimento e, através do sofrimento, poder amar, servir ao Senhor. Então, quer dizer, essa foi minha experiência. Claro que cada um dos salmos foram experientes, porque o salmo, eu gravava o salmo e às vezes saía no comecinho, a gente não podia sair muito, eu fugia assim de casa para poder meditar no salmo e para poder ganhar alguma coisa do salmo. Então, eu tive muitas experiências maravilhosas, mas experiências impactantes foi no Salmo 88 e o Salmo 145, onde eu tive uma experiência maior com o Senhor. Amém? Irmãos, a minha experiência, ela perpassou desde o primeiro salmo até esse último. Sempre tem alguém chamando no privado, pedindo oração, contando alguma coisa que foi impactante. Seja na que eu fiz, seja que o Marco fez, seja que o Vinícius fez, não importa quem foi aquele que fez o salmo, mas o que importou para mim nesse período dos 150 salmos, que sempre teve alguém que chamou no privado e falou, pastor, eu estou passando por isso. Esse salmo calou meu coração, eu acalmei meu coração.
Então, essa experiência de, mesmo gaguejando, mesmo de não sabendo fazer direito, mas a gente trouxe alento para pessoas que estavam passando dificuldade. Então, como pastor desta igreja, como pastor atual desta igreja Ebenezer, eu louvo a Deus pelos irmãos. Eu agradeço a Deus pelos irmãos, que não faltou dia em que a palavra não foi ministrada, ela foi pregada, ela foi da forma simples, do jeito Ebenezer, do jeito da gente ser Ebenezer, entendeu? Nosso jeito. Nós fizemos, e eu tenho certeza que Deus abençoou e está abençoando. Só lhe deu glória. A experiência que eu tive, né, no comecinho, ouvindo os irmãos, e agora no final, que eu comecei a participar, na verdade, do devocional, quando eu comecei a ouvir os irmãos, é a edificação. Comecei a ter aquela edificação, sabe? Acompanhava cedo, depois tinha outra noite, né? À tarde, né? Então, sabe, você vai vendo, você vai aprendendo a grandeza de Deus, que ele cuida, ele sustenta, ele guarda, e como o irmão Marcos, o meu foi o 122, porque aqui mostra a alegria que o salmista tinha de ir para o templo, você entendeu? Nos dias de hoje, é a alegria que a gente tem de estar na igreja, né? Às vezes dá aquela, sabe, tô cansado, não sei mais, é igual uma vez quando nós estávamos lá no Portal do Éden, eu se queixei para o presbítero César, falei, César, não, estou tão cansado, quase que eu não venho na igreja. Ele falou um negócio para mim que não marcou. Ele falou para mim e para a Tati. Ele falou, o dia que nós estamos mais cansados é o dia que nós temos que estar na igreja. Você entendeu? Então, o Salmo 122 impactou e muita gente também ficou falando no dia que a gente fez a reflexão, a pessoa que escreviam lá, saudade de estar na igreja, saudade dos irmãos, você entendeu? E nesse salmo aqui, ele fala também, ele fala da comunhão com o irmão, né, amizade, alegria, de paz, né, é o que a gente tem. Na Ebenezer, então, ainda de vez em quando, né, rola uns churrascos lá. Mas o que faz falta é a comunhão mesmo, e de estar lá na igreja, lá para estar louvando, e agradecer o nome do Senhor, mas na igreja, na casa do Senhor. Ô Vinícius, deixa eu colocar aqui, a Dorcas, a irmã Dorcas colocou aqui, amo o Salmo de número 15, o cidadão dos céus. Amém. Mais uma participando aqui. Olha só como eu sou querido. O pastor, amigo meu, olha o que ele está colocando. Canta divino. Everaldo, saudade de você, menino. Deus te abençoe, um grande abraço. Depois, quem sabe, a gente arrisca aqui cantar divino, companheiro. Um abração, meu querido. Via, fala. Bom, quando a gente foi fazer os salmos, né, foi já algo muito até de repente, assim, eu fui lá na casa do pastor para a gente conversar, e aí, do nada, a pessoa vem e me apresenta mais um projeto, e é um projeto que ia ser extenso, né, ia ser 150 salmos, e já tinha pretensão de fazer mais coisa. E aí, nisso aí, a gente foi fazendo, né, só que parece que eu fui entender mesmo a dimensão de tudo isso, foi lá pelo Salmo 30. Aí eu fui ver o peso que estava tendo tudo isso. E aí o ano não tinha sido muito favorável, assim, já tinha vindo vários problemas aí, o coração já estava bem triste, assim, mas quando a gente começou a analisar vários salmos ali que falavam sobre a angústia, a tristeza que tinha ali do salmista, parecia que ao refletir aquilo lá, analisar aquilo lá, parecia que a dor que estava no coração
tinha alguém que tinha sofrido pela mesma coisa, e aí, através disso, foi refletindo, e a reflexão não servia só para falar da boca para fora, assim, através da câmera, para os irmãos, mas aquilo foi tratando mais em mim do que acredito que eu consegui falar. E aí, através disso, eu lembro que teve um dia que eu acordei, estava muito mal, estava com muita dor, e aí meu pai ligou para o pastor, a gente foi lá no PAN, fui medicado ali, tudo certinho, depois voltei para casa no mesmo dia, de madrugada ainda, tive que voltar para lá, e essa dor não passava, foi mais um dia. Só que eu lembro que no segundo dia eu tinha que ainda fazer a resolução, a reflexão de mais um salmo de manhã. Eu ainda estava de madrugada lá e eu pensando, meu Deus, eu tenho que fazer esse salmo, eu tenho que fazer esse salmo. E aí eu fui lá e fui lendo o salmo enquanto tomava o soro lá, e aquela dor, e mal conseguia refletir no salmo. E eu, meu, que diabo de salmo difícil é esse? O que tá acontecendo? E aí, nossa, tentando, e não conseguia. Até uma hora que ali sentado ali, eu orei ali e comecei a ler pela, sei lá, quinta, sexta vez. E aí parece que o negócio começou a fazer sentido. E era justamente aquilo que eu estava passando ali naquele momento. E aí, através disso, deu uma calma. A dor não aliviou, foi aliviar depois no outro dia. Mas a dor que estava no coração foi aliviando. E aí, eu fiz, quando eu cheguei do PAN, fui lá, fiz a devocional, a devocional era para ser feita às 7 horas da manhã, eu fui fazer só 8h30, que foi a hora que eu cheguei, mas fiz ali, e quando chegou a noite, o pastor foi fazer a outra devocional, e aí foi certinho aquilo que casava para completar toda aquela mensagem. Então, aquilo foi tendo aquele conforto para o meu coração, assim, e aí foi uma experiência maravilhosa, assim, que foi justamente as palavras que não foram muito agradáveis de se ouvir, mas foram tudo aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Então, através disso, foi tendo o meu momento de calma, de conforto. Então, foi isso aí, já quase indo para um segundo estágio desse período de devocional. Aí eu fui entendendo tudo isso, e aí eu fui começar a não apenas falar, mas eu fui começar a refletir antes em tudo que eu falava. E aí, através disso, eu consegui aí adquirir bastante coisa através dos irmãos e através da reflexão da palavra do Senhor. E é isso aí, foi o que acredito que mais me marcou durante a resolução desse devocional, e acredito que vai ter muito mais histórias aí nesse próximo devocional que nós teremos aí de Provérbios. Nós reformulamos, né, Vini? Isso. Serão agora sobre o livro de Provérbios, e a extensão vai ser durante um ano. Então, nós vamos começar dia 1º de agosto de 2020 e vamos terminar, querendo Deus, dia 31 de julho de 2021. Então, tem uma reflexão para cada dia. Uma reflexão para cada dia. Segunda a segunda. Sábado vai ter, domingo vai ter, e vai ser agora mais expansivo. Ou seja, nós vamos tentar abranger todas as plataformas. Então, não vai ser somente no Facebook. Vai ser colocado simultaneamente no YouTube e no Instagram. Então, nós vamos utilizar as três plataformas, e lançar simultaneamente. Então, irmão, vamos lançar todos os dias às 6 horas da manhã. Então, nós vamos já deixar no automático, 6 horas da manhã já vai estar no ar. Ah, mas eu não posso assistir 6, ouve às 7. Eu não posso ouvir 7, ouve às 8, não tem problema.
vai estar na plataforma para você seguir e orientar. Não vai ser mais ao vivo, não vai ser mais ao vivo, vai ser gravado e também nós vamos ficar num período curto de até 10 minutos, não mais do que isso. Então, é para que você crie o hábito de ler a Bíblia, crie o hábito de orar e ajudar a gente aqui na Ebenezer a desenvolver esse material. Então, eu já agradeço os irmãos, a todos. Igreja Ebenezer, eu quero falar para vocês, Ebenezer, qualquer irmão que quiser participar, pode, não tem problema. Nós fizemos uma lista de critérios. Se você se encaixa nesses critérios, não tem problema nenhum. Pode fazer. Eu até acho que ficaria legal se tivesse mulheres fazendo, para dar um toque também feminino no devocional. Então, é só você entrar em contato com o Vinícius, você entra no WhatsApp, manda uma mensagem para ele, a gente vai passar para você quais são os critérios. Se você fala, joia, o que a gente subentende, né, Vinícius, você pode me ajudar aqui, é responsabilidade e compromisso. Nós vamos dar para você, durante o mês, quais são os dias que você vai fazer o dia 1, 5, 6, 10, 20, vai te dar. Você vai ter o tempo para você gravar, você colocar a sua voz, vai mandar para o Vinícius, e o Vinícius vai colocar, editar e colocar nas plataformas. Então, é fácil, não é difícil, e você deve ter ouvido aqui tudo que a gente falou nesse mais de 1 hora de programa. Então, você vê como é enriquecedor e como é abençoador para vidas. Uma coisa que é importante dentro desse devocional que a gente está em formação, que é o Calmaria, Palavras e Sabedoria, é que esse devocional agora, ele vai se estender para um ano completo, um ano todo, falando sobre um único livro. Então a gente vai conseguir analisar, refletir praticamente versículo por versículo, então vai ser algo muito enriquecedor. Mas a gente não consegue fazer tudo isso aqui sozinho, é algo muito grande, então nós precisamos da ajuda dos irmãos aí para que nós venhamos estar realizando todo esse projeto. E é interessante o auxílio, a ajuda, o apoio dos irmãos na resolução de todo esse devocional, porque isso demonstra realmente a cara que a Ebenezer tem, dessa união dos irmãos, de demonstrar para todos aqueles que nos ouvem que nós temos uma palavra de Deus para todas essas pessoas. Não importa o momento que elas estão, seja no momento de alegria ou no momento de tristeza, eles têm uma palavra específica para eles, que vão aí, uma palavra que vai tocar o coração deles. Pode não ser a palavra de hoje, mas pode ser a palavra de amanhã, e essa palavra, ela vai tocar no coração dessas pessoas, e através disso o Senhor vai realizar a sua obra. Então, através disso, a gente lança esse convite aí para os irmãos, para que os irmãos venham estar aí dando não apenas o seu apoio através de assistir essas lives, mas que participem conosco, seja mais um aí membro aí desse grande e vasto grupo aí de devocional aí, porque todo esse período que nós fizemos esses salmos foi extremamente enriquecedor para cada um de nós. Nós crescemos cada vez mais em cada salmo que a gente analisava, cada salmo que a gente refletia, aqueles que a gente ouvia e aqueles que a gente fazia. Então, através disso, nós fomos crescendo. Então, acredito que você que tem, até mesmo pense, mas eu tenho muita dificuldade para me expressar, a gravar, não tenho facilidade com isso. Não tem problema nenhum. A gente aqui não tinha facilidade nenhuma para fazer isso, e ainda assim a gente deu a cara para bater, vamos fazer o negócio, porque o negócio não era como nós falamos aqui, para conseguir algum tipo de fama, porque
A gente não é famoso. A não ser o Rubão, que o Rubão é famosão, tem até página aí, Focalize, fazendo vários programas aí. É o Donai. Aí agora tem internacional, você viu? O homem tá poderoso já. Dá uma olhada no Brasil e Peru, né? É lógico aí, ó. Peru e Paraguai. E que palavra abençoada do pastor, hein? Que palavra abençoada. Olha, me deixou aqui impactado. Que bênção, pastor. Essa foi uma boa palavra. Hernan de Montes. Pastor, não sei se... Eu acho que os irmãos devem lembrar. Eu me lembro... Eu não sei se foi na devocional ou foi num culto para ver como esse negócio assim de live chega longe, né? Que o senhor falou agora aí, que o senhor está internacional agora aí, né? Teve um pastor da África, foi isso? Que chamou o senhor, não foi? Singapura, olha. Tá perto. Então, para você ver... Ele pregou na nossa igreja, ele é conhecido, e nós convidamos, ele pregou na nossa igreja lá em Minas Gerais. O Chirombi. Então, eu vi assim, você vê tão longe que vai, né? A gente pensa que não tá, né? Ah, não, só tá chegando aqui só para os membros aqui da nossa congregação, não. No culto de domingo, tinha os irmãos, amigos meus lá da Igreja Presbiteriana de Argentina, e os irmãos do Peru também estavam assistindo o culto agora domingo, nosso domingo à noite. O pastor logo tá pedindo autógrafo para ele, hein? Ó. Não. Não, é o nosso estrelinha, é o estrelinha, é isso? Só lhe deu glória. Glória para ele, que ele cresça, a glória é dele. Isso é importante, né? Oi. Ô, Cuco, dá uma olhada no cavanhaque do homem. Não é à toa que ele tá com esse cavanhaque. Ó, hoje já foram 4 lives e eu vou terminar aqui e fazer outra. Eu tô vendo. Mas que isso? Não, pelo amor de Deus. Cuco, quer descer nós no chão. Agora, toda vez que a gente vai ter uma reunião, antes era assim, tem como a gente se une? Não, vem agora aqui. Agora não, eu tenho que chegar lá. Não, eu tenho que ver com a minha secretária aqui, tenho que ver na minha agenda. É difícil. Como diz o meu técnico favorito, aqui é trabalho. Muricy Ramalho, grande Muricy. Mas a gente está justamente convidando a todos os irmãos para participar aí desse grande projeto que nós temos aí do Calmaria em Provérbios, palavras de sabedoria, justamente para trazer uma palavra realmente de sabedoria, uma palavra que seja impactante para todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, você que tiver interesse aí, só manda mensagem aí para mim, e aí a gente vai estar discutindo como que vai ser o projeto, tudo detalhado, como são os critérios que devem ser executados aí, e a gente já vai dar andamento, porque em agosto a gente já começa esse devocional. Então, não precisa se desesperar, porque vamos ter uma leve pausa, mas, nossa, logo estamos voltando. Já estamos voltando, então não precisa ficar desesperado, não precisa... e agora que eu não tenho devocional? Calma, tira um tempinho para você refletir sozinho com Deus, e aí depois a gente está voltando com um ano inteiro só com Provérbios, e além do mais, depois de Provérbios, estou ouvindo aqui da produção que tem mais, hein? Tem mais! Então, vamos com calma, vamos lá, não precisa desesperar. Vamos aí para mais um devocional, um ano aí fechado aí, ó, contrato com essa emissora para nós fazermos um ano de devocional de calmaria. Nós estamos voltando! Deus abençoe vocês, foi muito bom. E mês que vem tem mais. Tem mais trabalho também, né? Tem muito trabalho aí. É por isso que a gente precisa da sua ajuda, para diminuir o nosso trabalho. Como foi o lema esse ano da Ebenezer? Juntos somos mais. Com certeza. Eu ouvi, certa feita, alguém dizer que
Você quer chegar mais rápido a um destino? Vai sozinho. Você quer chegar mais longe? Vai acompanhado. E eu quero chegar longe. Eu quero chegar muito longe. Então, eu preciso de companhia. Divino companheiro no caminho. Falou que ia arriscar e arriscou mesmo, né? Riscou todo o meu ouvido aqui. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos aí que acompanharam essa live. Muito obrigado aí. Vamos para uma rápida oração aqui, só para encerrarmos. Depois nós vamos com um louvor para encerrar todo esse programa. Ora para nós aí, presidente. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Meu querido papai, em nome precioso e bendito de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, esse encerramento tão brilhante, Pai, esse encerramento tão maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, na reflexão do Salmo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem falado conosco através do salmista, Senhor. Pai, abençoa ricamente toda a amada igreja, abençoando o teu povo, Pai, guardando a igreja Ebenezer e a cada irmão debaixo das tuas potentes e poderosas mãos, Senhor. Dá-nos uma noite abençoada, sonos abençoado, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, irmão. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado por nos acompanhar até esse momento, obrigado por esse cast maravilhoso que nos acompanhou até agora, e vamos encerrar porque eu tô com fome. Até mais! É nóis! Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Oh,
Se a